Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando ao final do ano de 2013, hoje é 29, domingo, e eu gostaria de fazer um ligeiro comentário a respeito do mensalão, sobre esses inconformados petistas que foram condenados. E vou começar falando do mais importante deles, o José Dirceu. José Dirceu, se vocês estão lembrados, no início das denúncias, o José Dirceu fazia questão de vincular que tudo que ele estava fazendo era do conhecimento do presidente da República, o senhor Lula Luiz Inácio da Silva. Ele sempre repetia isso. Por quê? Porque ele sabia que a força do Lula era grande e poderia ser que, ao dizer isso, ele se livrasse de ser indiciado. Mas, no entanto, ele foi indiciado. E eu achei até uma injustiça, porque na realidade deveriam ser indiciados todos, inclusive os 40 e mais o Lula, que evidentemente num processo desse, obviamente o beneficiário maior de tudo isso é o Lula, e ele concordava com tudo isso, e várias provas existem que ele sabia de tudo isso. Muito bem. José Dirceu é um espertinho, malandro, né? Ele jamais sobreviveria como um advogado profissional importante, ele sobreviveria porque ele é espertinho, ele é malandro, né? Ele já fez essa declaração procurando colar no Lula para evitar ser indiciado. Depois, o José Dirceu, quando percebeu que ele ia ser realmente condenado, ele começou a dizer frequentemente que nada no processo do mensalão o incriminava, que não existia prova nenhuma no processo. Ele, como advogado, deve saber da teoria do domínio dos fatos. A teoria do domínio dos fatos nada mais é do que o criminoso, ele sabe tudo a respeito do que está acontecendo, ele coordena todo o processo, ele tem a capacidade de agir, inclusive de parar com os atos criminosos. E é por isso, por exemplo, que um chefe do exército que não vai no campo, ele é condenado por crimes de guerra, porque ele tem o domínio do fato, ele domina a situação, ele tem a possibilidade, inclusive, de parar o ato agressivo. José Dirceu, como ele é espertinho, evidentemente ele não ia assinar nenhum documento dizendo para comprar fulano de tal, para pagar fulano de tal. Ele não ia fazer isso. Ele ia botar os seus asseclas para fazer isso. E foi isso que foi feito. Ele usou o José Genuíno para fazer a cooptação, convidar os caras, e o José Genuíno fazia todo o acordo e levava para o fechamento final para o José Dirceu. Então, meus amigos, o processo do mensalão tem sim provas contra o José Dirceu. Mais de 10 ou 12 confessaram que o presidente do PT, o José Genuíno, essa pessoa, essa figura que todo mundo está querendo ser como fosse uma pessoa que honesta, direita, e que permitiu o roubo e roubou. E roubou. Porque quem permite, quem leva bandidos para fazer acordo, para comprar, é um ladrão também. E outra coisa, José Genuíno, eu falarei mais tarde sobre ele, mais detalhadamente sobre isso. E provo que ele é realmente um esperto, um corrupto. Muito bem. Então, o José Dirceu fica dizendo por aí que não tem nos laudos lá, não tem assinatura nenhuma dele, cheque nenhum. Os cheques foram assinados pelo José Genuíno, como todo mundo sabe. O José Genuíno simplesmente disse que não sabia para que era aquele cheque que ele assinava. E os negócios eram fechados com autorização final do José Dirceu. Então, o José Dirceu
autorizava o fechamento do acordo, autorizava o pagamento e não tem prova nos laudos. Tem sim, porque todos confessaram a mesma coisa. Não tem assinatura, mas tem evidências absolutas. Tem a teoria do domínio dos fatos indica que o José Dirceu era o responsável por esse mensalão. Então, esse choro dele não tem o menor sentido. Ele vai cumprir uma cadeiazinha legal. Eu tenho a impressão que os recursos infringentes, talvez ele se salve e ele fique tão somente ele não vai para o regime fechado, vai ficar no regime aberto, vai dormir na cadeia, porque esse dia ele já está dormindo na cadeia, e o recurso infringente apenas será determinante para saber se ele fica no regime fechado ou aberto. No regime aberto ele já está, se ele irá para o regime fechado. Eu acho que nunca houve um julgamento nesse país tão aberto ao público, que foi através de televisão, foi transformado. Nunca houve uma preocupação tão grande com o respeito à lei, como foi o caso do ministro Joaquim Barbosa, que se preocupou e se preocupa ainda com a letra da lei e faz tudo de acordo com a lei, seja quem for. Então, não tem por que esse José Dirceu ficar dizendo que ele é um perseguido político, um preso político. Ora, o governo é do PT. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal foram indicados por Lula e Dilma. Onde é que existe uma perseguição política e que ele é um preso político, é perseguido politicamente? Por quem? Eu acho até que ele é perseguido politicamente pelo próprio Lula. Lula não quer ele livre totalmente, não. Lula não gostaria que ele ficasse na fechada, mas na aberta Lula gostaria sim, que ficasse algum tempo aí na cadeia. Porque o único concorrente na esquerda que o Lula teme é o José Dirceu. Então ele não gostaria disso. A Dilma tem horror ao José Dirceu. Ela sabe que o José Dirceu livre, ela não tem vez no PT. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço e um bom final de ano.